Oi pessoal, eu sou André Rodrigues e esse é o meu canal. Hoje nós vamos falar sobre o tema vocação a partir da ótica do professor Olavo de Carvalho nos artigos que ele escreve do seu livro O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota. Você já ouviu a pergunta sobre a tua profissão ou a sua vocação? Você faz isso por prazer ou por dinheiro? Geralmente as pessoas sempre perguntam isso, mas o sentido de vocação para Olavo de Carvalho não está relacionado nem ao prazer, nem ao dinheiro. Segundo ele, a palavra vocação vem da raiz vocare, e ele nos apresenta esse conceito. Vocare significa chamar, é o verbo chamar. Portanto, vocação é uma palavra que está relacionada a uma voz que nós ouvimos, ou da história, ou por Deus, não é? E isso é vocação. Vocação é ser chamado, é muitas vezes não ter dinheiro e não sentir prazer naquilo que faz, mas mesmo assim está completamente envolvido com aquilo que se está fazendo. Porque isso é a ideia de ser vocacionado. Isso não é muito compreendido pelo nosso povo. E o professor Olavo ele nos apresenta as razões porque o brasileiro ele não tem essa ideia, né, esse conceito de vocação. Nós somos uma mistura de três povos, os portugueses, né, os índios e os negros africanos. Os primeiros, os portugueses, vieram para o Brasil com sede de riqueza, em busca de preciosidades. Os escravos foram retirados à força da sua terra e trazidos para o nosso país e aqui encontraram com os índios, que, sem entender nenhuma das duas culturas, ficaram entre os dois povos e foram obrigados a ser submetidos a toda essa mistura. Sendo assim, a formação do nosso povo é uma formação completamente sem identidade. Por isso as pessoas elas não têm essa ideia de vocação, de ser chamado ou de ouvir uma voz que o direcione para aquilo que ela deve fazer. Muitas vezes os jovens chegam na sua idade adulta, né, até mesmo na adolescência, sem saber aquilo que ele vai fazer da vida, qual é o direcionamento que ele vai tomar, completamente tomados por uma crise vocacional, e isso é compreensível por causa da natureza do nosso povo. É nesse contexto que o professor Olavo nos apresenta uma das mentes mais brilhantes dos séculos passados, Viktor Emil Frankl. Viktor Frankl foi um médico judeu austríaco, nascido em Viena, que teve a sua experiência no campo de concentração. Ele foi levado pelos nazistas para um campo de concentração e ali ele foi privado das maiores necessidades humanas, como alimentação, vestimenta e todas aquelas maldades que os nazistas fizeram com os judeus. Viktor Frankl, como um médico, neurologista e psiquiatra, ou seja, um homem das letras, esteve submetido àqueles trabalhos e ali ele pôde tirar as maiores conclusões da sua vida sobre vocação e sobre o sentido da vida. O médico judeu morreu no dia 2 de setembro de 1997, aos 92 anos. O criador da logoterapia. A logoterapia não é muito conhecida entre os psicólogos brasileiros. Pelo menos eu não tenho ouvido tanto falar sobre isso como falam de Freud e de outros teóricos da psicanálise, enfim. Mas a tese, aqui o conteúdo que Viktor Frankl nos apresenta é muito importante. No artigo chamado Redescobrindo o Sentido da Vida, o professor Olavo de Carvalho aponta que Sigmund Freud acreditava que quando o homem é exposto às piores condições da vida humana e da sua existência, ele então meio que regride da sua capacidade racional e passa a viver como um animal. Viktor Frankl ele vai discordar disso, mas não do seu gabinete. Ele vai para a sua experiência pessoal e lá no campo de concentração ele observa que as características descritas por Freud não são comprovadas na realidade. Porque os homens que estavam debaixo do campo de concentração, privados das suas necessidades básicas da vida humana, eles poderiam nem sempre se comportarem como os animais. Ele mesmo era a prova disso. O que Viktor Frankl observou? Ele observou que aqueles homens, quando os homens tinham dentro de si a fé, a esperança ou algo pelo qual pudessem viver, estes homens tinham uma maior estrutura emocional e psíquica para poder sobreviver à maldade humana, né? Por ter a fé, a vocação e a esperança de encontrar a sua esposa, esse era um motivo que fortaleceu Viktor Frankl para que ele pudesse sobreviver a todas aquelas desgraças humanas e, se possível, se livrar do campo de concentração. E esse homem se livrou e escreveu um dos maiores princípios
para a compreensão da mente humana, que foi a logoterapia, que é um método de tratamento pelo qual o homem descobre o sentido da vida. Portanto, nós podemos concluir que as pessoas que têm um sentido para a sua vida, um sentido para a sua existência, elas têm uma força muito maior para vencer as condições e as atrocidades da vida. Quem descobre o sentido da vida, na verdade, descobre a sua vocação. Esse homem, ele tinha um chamado para que ele pudesse escrever e apresentar ao mundo as razões e a importância de ter um sentido para a vida. Vocação é isso. Vocação é poder saber que você tem um direcionamento para a sua vida, que você foi chamado para realizar algo e que, independente das circunstâncias que possam te cercar, você está apto a sobrepor tudo aquilo e a alcançar aquilo que você precisa alcançar. Viktor Frankl nos ensina que até mesmo debaixo de um campo de concentração, se você tem uma razão fora de si mesmo, pela qual você pode lutar e esperar e sobreviver, você tem o sentido da vida. Portanto, nós precisamos aprender, nas palavras do professor Olavo de Carvalho, com esse homem que foi maior do que o seu século. Viktor Frankl nos ensina que o sentido da vida é a redescoberta mais importante que o homem pode fazer da sua existência. E é sobre isso que nós precisamos refletir hoje. Se você já descobriu a sua vocação, comenta aqui. Se você ainda não sabe, está perdido, quem sabe você não precisa de uma orientação. Procure alguém que pode te ajudar sobre isso. Descubra a sua vocação. Descubra qual é o sentido da sua vida. E não faça algo somente porque você sente prazer naquilo ou muito menos por dinheiro. Na verdade, vocação é mais importante do que isso. É, de fato, o sentido da nossa vida e aquilo que nós podemos fazer, mesmo que nos traga dor, mesmo que não nos traga dinheiro. Eu sei que esse discurso parece ser muito bonito, mas na prática é muito difícil. Às vezes a realidade e a verdade ela nos confronta, mas nós precisamos estar prontos para ela e reagir sempre da maneira correta para viver certo e alcançar os objetivos da nossa vida. Valeu, galera! Se inscreve no canal, deixa o seu like e até a próxima!